Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área, último dia aqui no Uruguai, já não vejo a hora de voltar para o Brasil. E você que está chegando a primeira vez no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação, né? Lembrar vocês que hoje o Flamengo acabou anunciando a saída de maneira oficial do treinador Renato Gaúcho, né? Muitos torcedores não queriam que o Flamengo demitisse agora, né? Porque amanhã tem um jogo importantíssimo ainda, né? Contra o Ceará, né? O Flamengo que ainda tem chances, lógico que são remotas, de ser o campeão brasileiro. Se não fosse o que está acontecendo com a arbitragem, falaria que tudo poderia ser muito possível, até mesmo porque o Atlético Mineiro tem 3 jogos, para mim, difíceis. Se o Grêmio, então, chegar com chances de se salvar da segunda divisão, por que não? O Atlético Mineiro poderia perder 2 jogos, empatar 1 e o Flamengo ganhar os 4 jogos que tem contra Ceará em casa, Santos em casa, Sport fora e Atlético Goianiense. Com isso, o Flamengo empataria com o Atlético Mineiro, né, na pontuação e ganharia no saldo de gols, né? E aí o Flamengo se tornaria o campeão brasileiro. Só que todo jogo do Atlético Mineiro acontece um pênalti esquisito, né? O cara sobe, os dois jogadores, há um contato, é pênalti para o Atlético Mineiro. Enfim, cara, e aí pior que a imprensa não fala nada, não repercute nada. Mas se fosse a favor do Flamengo, iam falar que era um escárnio, né? Enfim, então hoje foi anunciado, conforme previsto, antes do treinamento das 2h30 da tarde, a saída do treinador Renato Gaúcho, né? E além do Renato Gaúcho, saiu com ele Alexandre Mendes e também Marcelo Fera. Engraçado, né? O Marcelo Fera, que não era auxiliar do Renato, não sei o que realmente aconteceu para a saída do auxiliar, era da comissão permanente, mas depois seria uma boa pergunta para fazermos se já é a reformulação prevista para a comissão técnica em geral, né, DM, enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. A torcida do Flamengo, né, grande parte dela realmente já estava saturada, muitos queriam que desde a eliminação do jogo contra o Atlético Paranaense, que não poderia ter ficado, até mesmo porque ele havia dito que não tinha assim mais condições, né? Pediu até para sair e o Marcos Braz o segurou, né? Então naquele momento realmente muitos torcedores tinham razão, né, de não querer o Renato, porque a partir do momento que o treinador pede para sair, ele demonstra que não tem condições de fazer algo melhor, né? O Braz resolveu mantê-lo e o final da história nós acabamos vendo. O que acontece é que ele realmente está queimado definitivamente, né? Não só com a torcida do Flamengo, como com a instituição Flamengo, né? O que ele fez no jogo do Grêmio mexeu demais, não só com os atletas, como dirigente. A questão de não ter comemorado os gols do Vitinho, né, contra o time do coração dele, faltou totalmente um maior profissionalismo do Renato Gaúcho. E conforme até a Jaque trouxe aí, Jaque Jesus, trouxe para vocês aí do nosso canal, na entrevista que ele deu antes, no dia anterior ao jogo da final, com um semblante desanimado, enfim, não parecia nem que estava indo para uma final de Libertadores. Lamentável, né, o que aconteceu. Quem paga somos nós, torcedores do Flamengo, né, que ficamos tristes, chateados, né, sem conseguir dormir direito, sem trabalhar. Enquanto isso, o Renato tá aí, né, voltando para a vida dele, boa, de praia, né, de futebol, né, Renato? Quem sofre são os torcedores do Flamengo, tá? Então, além do Renato Gaúcho, saiu também o Fera e o Alexandre Mendes, que para mim também foi uma decepção, porque me falavam muito bem dele na questão tática e ele não mostrou nenhuma inovação, tá? Saiu aqui também uma matéria no GE que eu gostaria de resumir para vocês sobre a questão do orçamento do Flamengo para 2022, né, que prevê grande redução da dívida do clube, 140 milhões
em venda de jogadores, tá? O clube estima diminuir passivo de 340 milhões para 160 milhões no próximo ano, com receita bruta novamente acima de 1 bilhão de reais e superávit de 186 milhões de reais. Lembrar vocês que o Flamengo ainda tem algumas parcelas para pagar dos passes do Gabigol e também do jogador Pedro. Do Pedro, o Flamengo ainda tem a pagar mais de 10 milhões de euros, né? Com isso, a ideia da diretoria do Flamengo é que as contratações venham através de empréstimos, tá? É essa que é a grande questão, é isso que me deixa muito preocupado, né? Que o Flamengo precisa reforçar o elenco, além de trazer um ótimo treinador, conforme eu disse agora no vídeo anterior, né? O Flamengo trazer um ótimo treinador e uma comissão técnica grande também, que venha com esse treinador, né? A questão tá aí, né? Que além de reforçar o elenco, né? O Flamengo tem algumas posições que não tem reservas à altura dos titulares. Vimos isso muito na questão da falta de condicionamento físico, muitos jogadores lesionados. E aí, por exemplo, você não tinha uma reserva à altura do Arrascaeta. O Flamengo ficou um tempão sem reserva à altura do Arrascaeta. Lógico, encontrar um jogador do nível do Arrascaeta é quase impossível, mas que faça a mesma função com boa perspectiva, né, de trazer ótimos resultados, né? Isso aí pode acontecer, mas o Flamengo trabalha neste ano de 2022, né, até mesmo para pagar passes ainda, né, desses dois grandes jogadores que são Pedro e Gabigol, né? Com isso o Flamengo só indo atrás de jogadores através de empréstimo, né? O Flamengo que conta também com questão de bilheteria, enfim, para chegar a esse faturamento de mais de 1 bilhão de reais, né? Fala também sobre a questão de treinador, né? Dizem lá na Argentina, né, um jornalista, né, o Juan Balbi, da ESPN, né, argentino, que o Flamengo teria interesse no Galhardo, mas ele daria a prioridade para o River Plate. Eu volto a falar, cara, a história do Galhardo, né, não falo da condição técnica, que ele é bem melhor que o Renato, mas me preocupa essa dar prioridade às taças e esquecer o campeonato local. Isso é uma coisa muito preocupante, sem contar, né, toda a história dele no River Plate. Eu agora estou com horror dessa questão de você pegar um time o qual você sabe que aquele treinador tem um grande amor, enfim, cara, isso é uma coisa que me preocupa demais, até mesmo porque o Galhardo ficou anos e anos no River Plate, aí a adaptação dele no Brasil, no futebol brasileiro, não sei, entendeu? Apesar que o pessoal fala, mas o português, beleza, mas o português, ele não tem essa questão sentimental como tem o sul-americano. Então, eu, Deco, iria atrás de um português, volto a falar, minha prioridade seria o André Vilas-Boas, depois o Carvalhal, e tem aí na área também o Paulo Fonseca, tá? Então, saiu lá na ESPN Argentina, né, o Juan Balbi, falando que o Flamengo poderá estar interessado no treinador, mas a prioridade do treinador é renovar com o River Plate. Aí já diz muita coisa, né? Falaram também que o treinador poderia estar, né, na mira da seleção uruguaia, né? Uma outra questão para a gente comentar, né, para a gente terminar aqui nosso vídeo, é a questão, né, do que o Renato Maurício Prado falou, uma opinião pessoal dele, né, que para ele a geração 85 já era, né, não tinha que renovar com ninguém. A única renovação que, não sei se saiu oficialmente, mas vários veículos de comunicação deram como certo, a renovação do Felipe Luiz, do Diego Alves e também do Diego Ribas. Eu particularmente só manteria o Felipe Luiz nesse momento, né, porque eu acho que para o resto já deu, por mais que sempre tive um respeito máximo pelo Diego Alves, mas chega uma certa hora na carreira que realmente tem que mudar certas coisas, tá bom? Então é isso aí, nação, muito obrigado a cada um de vocês. A gente se encontra agora no Brasil, amanhã tem pré-jogo às 18h30 e o pós-jogo, logo que acabar Flamengo e Ceará, às 21h50. Beleza?
e deverei fazer um vídeo aí no início da tarde, tá? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, tamo junto, nação.